Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo e eu louvo a Deus por você estar aqui, meus inscritos e aqueles que vão se inscrever pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Deixa o teu joia, deixa o teu like, que é muito importante para o canal e não custa nada você fazer isso. Eu quero trazer um conteúdo aqui. Tem gente que entra aqui nos comentários e questiona, fala que não é pastor. É pastor, sim, ele é pastor, jornalista, ele tem várias formações, eu não vou ficar falando aqui. É professor, a maioria das pessoas chamam ele de professor, mas ele é também teólogo e assim vai indo. Daniel Lopes, eu acho o conteúdo dele ótimo. Tem pessoas que podem não gostar e eu respeito a sua opinião. Tem vários livros bons, de bom conteúdo, conteúdos inteligentes, né? Informativos, ótimos. Ele está alertando algo, ele traz um despertamento, algo aí novo do dia 19 para cá. É um alerta entre São Paulo e Rio de Janeiro, você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. E vou deixar o link do canal Daniel Lopes aqui na descrição, dou os créditos ao canal do Servo de Deus. Se você precisa de uma renda a mais no teu orçamento, de 100 a 600 reais, com a sua internet, com o seu celular na sua casa, no final desse vídeo eu te explico como que você consegue. Preste bem atenção no que Daniel Lopes ele vem avisando o que já está acontecendo. Preste bem atenção. É muito grande contar com a presença de vocês aqui para essa atualização de hoje, porque hoje nós temos informações simplesmente interessantes. Informações, por um lado, preocupantes, mas informações não por isso menos interessantes, ok? Informações interessantíssimas que vão fazer você ficar à frente dos demais, porque você sabe que informação é poder. E com a informação que eu trago para vocês hoje, vocês vão estar aí com um poder renovado para poder se antecipar às coisas estranhas que está por vir, beleza? Queridos, nesse início já fica aquele convite de sempre para você dar o like. Quando você dá o like, você sabe que a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, perfeito? Então, queridos, vamos lá explicar aí o título da nossa aula de hoje e o título o que está escrito nessa capa, né? Hoje foi um título mais simples, né? Coloquei começou, né? O que começou? Começou a chegar no Brasil aquela encrenca da varinha, né? A varinha dos macacos aí. Infelizmente, pelo menos é o que a grande mídia está noticiando, nós já temos aí uma matéria que já é uma matéria de talvez antes de ontem, deixa eu ver aqui, do último dia 19, tá? Segunda-feira. Segunda-feira, os estados lá do sul, eles simplesmente informaram 5 casos ali da situação lá da varinha dos macacos, né? Que agora está com o apelido aí de Xbox, né? Tá um nome diferente aí, né? Tem gente que tá falando Durepox, né? O Wellington tá falando aí, ó, Ark é a melhor opção para ficar bem informado. Valeu, Wellington. Então, assim, agora, tem uma notícia boa aí, tá? A versão desse agente causador aí, a versão aí dessa varinha dos macacos não é a versão mais nova que está preocupando, beleza? É a versão mais antiga, tá? São das versões anteriores que não foram aquelas que motivaram essa decisão de colocar uma emergência sanitária global ali pela Organização Mundial Sanitária, beleza? Então, as matérias vão dizer que trata-se de uma zoonose que é transmitida entre pessoas e animais, né? Então, foi a Secretaria Estadual lá do Sul que informou nessa segunda-feira 19 que o estado teria 5 casos confirmados dessa enfermidade, mas, como eu disse para vocês, daquela versão anterior, tá? E eles informaram que 3 casos ali estão na cidade, na capital, lá do Rio Grande, e um caso, enfim, em Gravataí, um outro de Passo Fundo, né?
todos foram registrados da versão anterior, aquela mais antiga, não dessa nova, perfeito? Então isso aí alivia um pouco, né? Desses casos, 2 são residentes lá no município da capital do estado e conforme a Secretaria Municipal Sanitária, um teria contraído essa enfermidade no Rio de Janeiro em fevereiro e o outro no Canadá em agosto. E o terceiro é um morador de São Paulo que apenas acabou fazendo ali a avaliação, estava de passagem lá e descobriu isso lá, tá? E a prefeitura de Passo Fundo, né, que fica mais ao norte do estado, afirma que o cidadão ali do seu município se consultou numa clínica privada e depois fazer uma viagem a São Paulo, né? Então São Paulo e Rio de Janeiro, ficar de olho aí, né? Esse homem ficou ali mais separado, né, durante o período necessário, agora passa bem. E a secretária lá, sanitária do município disse que ele não teve nenhum tipo de complicação e que não há outros casos ali preocupantes na cidade, né? Em Gravataí, a prefeitura afirmou que o caso foi notificado em janeiro, né? Então não é coisa de hoje, já tem um tempinho. E o cidadão em questão foi acompanhado e orientado durante a evolução lá da enfermidade e falou que está plenamente recuperado, né? E não tem nenhum caso ativo na cidade. E aí o pessoal fala que as pessoas têm que se proteger, né? Começa aquela história toda, muita gente pedindo ali um imunizante para isso e por aí vai. E só que aí já começa no cenário internacional esse clamor para uma proteção global, né? Isso depois que vários casos surgiram lá no Congo, né? E essa versão aí do que está acontecendo lá no Congo, eles dizem que é mais preocupante, né, do que as outras identificadas até agora. E aí o pessoal está fazendo um pedido internacional para que eles acelerem a produção desses imunizantes aí, né? Então a gente está vendo uma situação ali semelhante ao que a gente viu em 2020, mas se Deus quiser, não vai dar aquela zebra que deu em 2020, né? Tomara, essa é a nossa esperança, essa é a nossa torcida aqui, não é verdade? Então, o que começou, explicando o título para vocês, o que começou foi isso. Começaram a aparecer casos no Brasil, perfeito? Então, essa aqui é a grande questão, beleza? Agora, enquanto a gente está vendo aí essa situação sanitária ficando meio estranha no cenário internacional, a gente agora está começando a ver a situação bélica também na Europa ficando muitíssimo estranha. A gente já falou que lá naquela área das repúblicas bálticas, né, Estônia, Letônia e Lituânia, segundo aquele documento do Sistema de Defesa Alemão, chamado Aliança de Defesa 2023, nesse documento falava que a encrenca entre Moscou e a OTAN iria começar pelas repúblicas bálticas ali, Estônia, Letônia e Lituânia. E eu mostrei para vocês que a Letônia estava já em toda a borda do seu país, colocando estruturas de cimento ali pontiagudas para impedir uma entrada dos homens vindos de Moscou. E aí, o que a gente vê é que, obviamente, a Letônia não faria isso se eles tivessem ali a possibilidade de um problema real, né? Então a gente não teria visto isso. É claro que eles estão esperando alguma coisa, isso preocupa um pouquinho porque está representando ali um cumprimento desse exercício de simulação que o jornal alemão Bild ao qual o jornal alemão Bild teve acesso, e eles nesse documento eles falavam que no final ali de setembro, né, o pessoal de Moscou já ia para cima da Estônia, Letônia e Lituânia. E a Letônia, a gente fez uma matéria aqui mostrando que eles estão já se preparando para uma encrenca dessa. E aí surge mais uma matéria preocupante, né? Porque a gente estava falando da Letônia, agora a gente tem uma matéria da Lituânia. E uma matéria agora do dia 19/8, né, última segunda-feira, do Euronews, da matéria do Euronews que a gente está citando agora, mostrando como é que aquele exercício de simulação lá do sistema de defesa alemão, parece que realmente o que eles previram está se cumprindo, tá? Tá o link da matéria aí para vocês. E o que essa matéria está trazendo,
tá? Lituânia constrói base bélica para sistemas de defesa alemão, tá? Matéria do Euronews, então, dizendo que na Lituânia começaram nessa segunda-feira os trabalhos de construção de uma base bélica para uma equipe de defesa alemã recentemente destacada para o país. A nova estrutura está sendo construída no campo de treino de Rudniankai, a alguns quilômetros da capital do país, né? Funcionários do país e da Alemanha colocaram ali, fizeram uma cerimônia ali de parceria, né? E isso nos lembra que depois que os homens lá de Moscou entraram entraram lá no país vizinho, né? Tanto a Lituânia quanto a Alemanha concordaram em deixar um destacamento permanente alemão lá no território lituano, né? E aí ele falou que é um dos esforços mais importantes que as forças de defesa da Alemanha estão realizando atualmente. Ou seja, está na cara que esse pessoal está se preparando para um grande conflito, tá? Então a Lituânia está construindo ali várias estruturas necessárias para uma cidade que vai ocupar ali 200 hectares de terreno, ou seja, eles estão construindo uma cidade inteira só para receber esse sistema de defesa alemão, beleza? E aí a Alemanha está já com plano de manter ali uma equipe de defesa totalmente estacionada, pelo menos até o ano de 2027, né? E eles falaram que o ritmo de transferência desses homens da Alemanha para a Lituânia vai depender da capacidade do país de receber os homens e as suas famílias, né? E a previsão é que esse grupo seja composto por cerca de 5 mil homens, tá? E um terço deles vai levar consigo os seus familiares. Então, enquanto a gente está vendo essa história de crise sanitária voltando, a gente também está vendo essa história aí de o conflito se acirrando. E aí, nesse momento, nós lembramos o seguinte: quando nos Estados Unidos, preste muita atenção, a gente está falando dos Estados Unidos, tá? Quando nos Estados Unidos, você tem um presidente que está tentando um segundo mandato, e esse segundo mandato aí, nessa tentativa, o presidente que está querendo uma segunda gestão, ele fica com menos de 40% de aprovação, duas coisas acontecem. Primeiro, três coisas. Ou ele vai perder quando chegar, tá? Ou o que acontece? Ou ele sofre ali um impedimento, beleza? Ou também o que acontece é que ele fica na esperança que comece um conflito ou comece uma crise sanitária, ok? As únicas coisas que podem salvar o Partido Democrata nesse momento se acontecer um conflito internacional de grande escala ou se acontecer uma crise sanitária internacional de grande escala. E quando a gente olha o que está acontecendo, a gente vê que é exatamente isso, ok? Então, simplesmente, o que eu tenho falado para vocês desde o ano passado, talvez o ano retrasado, está acontecendo. Conforme a gente vai se aproximando do dia 5 de novembro, que é o dia das disputas pela Casa Branca, a gente vai vendo aí uma história, né, uma sombra de uma crise sanitária e de um conflito internacional de grandes proporções chegando, tá certo? Então, isso tudo que está acontecendo, a gente já tinha falado, você não foi pego de surpresa, beleza? Então, parece que esse cenário aí está realmente se colocando em prática, perfeito? Nesse momento, eu gostaria de convidar você aí que já está assistindo. Então, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, aproveita para dar o seu like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você. Chegou uma outra informação estranha que o New York Times trouxe. Eu vou falar sobre ela com vocês agora. O New York Times teve acesso a um documento classificado, ou seja, um documento mais sigiloso, em que um documento que foi liberado no mês de março desse ano e no qual
o presidente Biden, ele ordenou que as forças de defesa norte-americanas se preparassem para confrontações nucleares coordenadas com Moscou, Pequim e Coreia do Norte. Ou seja, olha só que interessante isso, ok? Beleza? Olha só que interessante isso. Você teve na live que a gente fez segunda-feira, eu falei com vocês sobre o CEO da Palantir Technologies. Palantir Technologies é aquela empresa do Peter Thiel, que era ex-sócio lá do Elon Musk no PayPal. E nessa informação que eu trouxe para vocês, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: os Estados Unidos estão à beira de um confronto em 3 frentes. Por que em 3 frentes? Contra Moscou, contra Pequim e contra a Coreia do Norte. E é exatamente a notícia que a gente fica sabendo agora. Aí a dúvida é, esse cara, o CEO da Palantir Technologies, que é uma empresa que fornece tecnologia para a CIA, será que ele é um bom analista de cenário ou ele ficou sabendo dessa informação que saiu no New York Times antes, né? Qual foi a informação então? Vejam só. Segunda-feira eu digo para vocês que um dos caras, CEO das empresas de tecnologia mais poderosas do mundo, que é a Palantir Technologies, fala que os Estados Unidos estão se preparando para um conflito em 3 frentes, com Moscou, Pequim e Coreia do Norte. Aí agora, no New York Times, a gente fica sabendo que realmente em março, o presidente Biden ordenou que as forças de defesa norte-americanas se preparassem para uma possível confrontação coordenada nuclear com Moscou, Pequim, Coreia do Norte. Aí a pergunta que fica é, será que é por isso que Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, está vendendo as suas ações e colocando dinheiro no bolso, guardando o dinheiro, tá? Será que é por causa disso que o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon e também é o dono do jornal Washington Post, será que é por isso que ele tem vendido tantas ações e colocado dinheiro no bolso? Será que é por isso que o Jamie Dimon, que é o chefe lá do JP Morgan, vendeu muitas das suas ações, guardou o dinheirinho no bolso? Será que é por causa disso que tantos investidores poderosos estão vendendo suas posições e colocando dinheiro no bolso, guardando dinheiro? E eu não sei a motivação deles estarem fazendo isso, mas esse tipo de atitude são atitudes que nós vimos antes da crise de 2008, da crise do sistema imobiliário subprime, foi o que nós vimos também antes da crise sanitária de 2020 e é o que a gente está vendo agora. Será que eles estão se preparando já para uma crise generalizada? Essa aqui é a pergunta, né? E isso é preocupante porque isso nos faz lembrar do filme O Mundo Depois de Nós. No filme O Mundo Depois de Nós, o que acontece? O dono daquela casa de praia, né? Que era um cara ali todo arrumadinho com a filha, né? Todo assim, alinhado, né? Aquele cara que era o dono da casa, e era uma mansão, né? Que a família alugou para passar uns dias na praia. O dono da casa, ele trabalhava no mercado financeiro e ele disse que ele tinha clientes muito grandes, inclusive clientes que eram do setor bélico norte-americano, né? O setor lá dos defense contractors, né? Que são aqueles caras que trabalham, aquelas empresas que fazem equipamentos bélicos para os Estados Unidos, né? Aeronaves, blindados e por aí vai. E nesse filme, mais pra frente, assim, perto do final, o dono da casa vira pra Julia Roberts e ele fala assim, olha, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Aí ela falou, por que você acha? O que estava acontecendo, né? Os Estados Unidos ficaram sem luz, sem água, sem internet, sem comunicação, né? Caiu tipo uma ofensiva cibernética que derrubou tudo, inclusive a eletricidade, né? E tal, os telefones por satélite, tudo. E aí ele falou assim, eu acho que eu sei o que está acontecendo, sabe por quê? Porque um cliente meu é um desses caras do sistema de defesa americano que investe muito dinheiro comigo e ele falou assim, o cara do nada sacou todo o dinheiro dele, botou no bolso e desapareceu. E virou para ele e falou, sugiro que você faça isso também, né? Isso que eu tô falando tá no filme O Mundo Depois de Nós. Só que a gente não pode esquecer que o filme O Mundo Depois de Nós ele foi produzido pela Higher Ground Production. E a Higher Ground Production é a produtora do casal Obama,
né? Então isso aí é estranho. E nesse filme, o que o cara fez então? O cara era dono de uma corretora de investimento, trabalhava no mercado financeiro, e um cara grandão do sistema de defesa, ou seja, o cara grandão do sistema de defesa sabe quando vai ter conflito antes. O que ele fez? Ele sacou o dinheiro todo, botou no bolso e falou, ó, meu irmão. Aí o cara falou pra ele, por que você tá sacando o seu dinheiro todo? Ele falou, ó, não posso falar, mas tô sacando e tô saindo fora, tô sumindo do mapa, sugiro que você faça isso também. E aí o cara disse que não acreditou. 2 semanas depois aconteceu. O estranho é que nós estamos vendo isso também acontecer. Esses investidores grandes sacando dinheiro, botando no bolso. A gente está falando aqui de Warren Buffett, Jamie Dimon, Mark Zuckerberg, o próprio Elon Musk, o Jeff Bezos, né? Todos esses, Jamie Dimon, todos esses caras estão sacando dinheiro e botando no bolso. Ou eles estão esperando uma queda das ações para poder comprar barato quando cair, comprar ali na bacia das almas, ou eles estão se preparando para um negócio, um cenário meio Mad Max, né? Então, junto com tudo isso, a gente olha esse cenário, né? A gente olha isso que está acontecendo, você fala, caramba, estranho, né? E uma das coisas que traz ainda mais estranheza para esse cenário é o fato das ações da Lockheed Martin, que é a maior empresa ali do sistema de defesa americano. As ações dela estão com um pico histórico, ou seja, muita gente está colocando ali o dinheiro nas ações da Lockheed Martin, e se eles estão fazendo isso é porque existe uma impressão, uma sensação de que vai ter conflito, beleza? Agora, outra coisa que é muito estranha nesse momento é que lá nos Estados Unidos você tem ali um índice de volatilidade. O que significa o índice de volatilidade? Significa que a perspectiva de abalos no mercado, né? E o índice de volatilidade, que é o VIX, ele está nas máximas históricas. E os especialistas estão dizendo, eu acho que alguém sabe o que está acontecendo, tá? Porque alguns índices lá do VIX, das opções, né, do VIX, eles atingiram ali, os seus maiores níveis desde 2018, no Volmageddon, né? Que foi um evento que aconteceu em 2018, tá? Então, o que isso indica? Isso indica que a sensação de que algo estranho está chegando, ok? Então, o que foi o Volmageddon, né? Volmageddon foi uma chacoalhada que aconteceu no mercado, que um episódio ali de chacoalhada no mercado foi desencadeado pela queda de vários ETFs de volatilidade curta, né? Desencadeando uma queda de mais de 1.175 pontos no índice da Bolsa de Valores de Nova York. Na época foi a maior queda diária de pontos já registrada para o mediador Blue Chip, beleza? Então, esse índice de volatilidade, ele está atingindo os maiores picos hoje desde o Volmageddon de 2018, tá? Só que o que o pessoal está dizendo? Poxa, nós estamos vendo os caras vendendo tudo e botando dinheiro no bolso. E depois, depois a gente está vendo ali as ações das empresas de defesa subindo. E o índice de volatilidade está lá no alto. Só que aí não aconteceu nada ainda. Por que está previsão de grande volatilidade? Por que todo mundo está botando dinheiro no bolso, os grandões? Por que lá na Lituânia os caras estão botando um monte de concreto ali para proteger a entrada do país? Por que tem um monte de coisa acontecendo, mas aparentemente o negócio está meio que normal assim, tá? Bruno Mendes está perguntando onde é que eu vi que esses caras estão sacando dinheiro. Cara, bota o nome desses caras no Google e bota assim, vendendo ações, que você vai achar isso tudo, tá? São notícias que a gente falou aqui em janeiro, fevereiro, março, abril. Notícias assim mainstream, tá? Não é difícil de encontrar essas notícias não, é bem facinho. Inclusive eu escrevi sobre isso na Gazeta do Povo na época, beleza? Então,
Se tá todo mundo tomando essas atitudes e nada aconteceu ainda, significa que alguém está sabendo de alguma coisa, tá? Isso significa que algo estranho está acontecendo, beleza? Então, vamos continuar aí, ficar de olho, porque são sinais estranhos. Sinais estranhos. É claro que a gente sabe que sempre que tem disputa pela Casa Branca, coisas estranhas acontecem. Perfeito? Agora, para você olhar esse cenário e você perceber que algo estranho está acontecendo, você precisa ter costume de interpretar texto. Você precisa ter ali uma capacidade de interpretação de texto fora do normal, tá? Por quê? Porque se você olha tudo do jeitinho aí, tudo que está acontecendo, e você não tem esse tipo de discernimento, você vai olhar e vai falar, isso é normal, tá tudo tranquilo, não tem nada demais não, isso aí faz parte, né? Isso é padrão, ok? Então, queridos, a questão da educação é fundamental nesse momento, perfeito? Por que a questão da educação é fundamental nesse momento? Porque educar envolve, em muitos casos, aprender a ler e aprender a escrever. Aprender a ler, você precisa de uma série de capacidades. Você tem que saber identificar as letras do alfabeto, você tem que saber o som que as letras têm, você tem que saber como as letras se combinam produzindo sons, e depois você tem que aprender qual é o significado das suas palavras, tá? Então, da mesma forma que para a gente aprender a ler textos, a gente precisa de uma série de capacidades. Para a gente poder aprender a ler as notícias, a gente tem que ter uma série de capacidades também. Leonardo Lourenço está ligadaço aí, que ele perguntou aí, é uma leitura hermenêutica? Uma leitura hermenêutica, com certeza. Então, vejam só, deixa eu fazer uma comparação aqui com vocês, tá? Vamos pegar uma pessoa aqui que não sabe ler, e ela precisa ler a palavra casa, tá? Ela vai ter que saber que a letra C tem um som específico, que a letra A tem esse som, então ela vai ter que saber o que é a letra C, o que é a letra A, o que é a letra S e a letra A novamente, tá? Então ela tem que conhecer o alfabeto, saber que tem o alfabeto e que tem dentre o alfabeto tem essas 4 letras. E aí depois ele tem que saber que C com A faz K, o som de K, e S com A faz o som de ZA, nesse caso. Beleza? Tranquilo? Então, só que para você pode ler e não entender. Você pode ler a palavra casa e não saber o que está escrito ali por trás, né? Eu posso pegar um texto aqui. Deixa eu pegar um texto legal aqui para vocês. A gente vai fazer uma brincadeirinha legal aqui. Olha que interessante. Vamos abrir aqui um texto da Bíblia, tá? Sempre a Bíblia nos traz exemplos legais. Vamos dar uma olhadinha aqui em Provérbios. Provérbios 23, se eu não estou enganado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar a passagem certa. Já vou estar chegando aqui. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 20. Provérbios, capítulo 20. Versículo 1. Tá? Então tá aqui, ó. Você consegue ler isso aqui? Muitas pessoas não conseguem ler. Aí o cara vai olhar e vai falar, poxa, desenhos bonitos, né? Mas se ele não sabe que isso aqui é um idioma e aqui tem uma mensagem, ele não vai entender nada que está escrito aqui. Principalmente se ele não souber que isso se lê da direita para a esquerda. Se lê ao contrário, se lê daqui para cá, tá bom? Então aqui, ó, tem o número 20, que é Provérbios 20, a gente está vendo em hebraico,
e aqui tem o número 1, que é versículo 1, e começa a ler daqui para lá, ok? Então, você pode olhar isso aqui e falar, poxa, Daniel, que desenhos bonitos. Você pode achar belo o desenho, mas você não vai ter acesso à informação que está aqui, tá? O que está escrito aqui, aí você pode até conseguir ler, ó. Você conhece as letras, ó, Lamed, Tzadik, Rei, Yud, Nun Sofit, tá? Você pode identificar as letras, ok? Você pode, Lamed, Het, Rei, Yud e Nun na versão Sofit, que é no final. Agora, ok, beleza, consegui identificar as letras, mas identificar as letras não é suficiente. O que adianta eu saber o que é a letra Lamed, a letra Tzadik e o resto das letras se eu não souber o som que elas têm, tá? Ou como elas funcionam. Então, o que está escrito aqui em hebraico? Letz hayain home hashehar, ok? Que significa? Ok, beleza. Letz hayain home shehar, ok? Letz hayain home shehar. Aí você fala, caramba, ok, consegui ler, tá bom? Mas e a semântica? E o significado? E o sentido, ok? Então, o que está escrito? Letz hayain, o vinho é escarnecedor. E a shehar é romê, tá? Letz é escarnecedor, hayain é o vinho. E alvoroçadora é a bebida forte. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, ok? É isso que está escrito, tá? Então, para você ler um idioma, são uma série de competências, tá? Você tem que ter várias competências ali. Você tem que saber quais são as letras, qual o significado das letras, como é que as letras se juntam formando palavras, como é que essas palavras significam. Aí depois que você consegue identificar qual é o funcionamento das palavras, você tem que entender como é que as palavras interagem uma com as outras. Aí, quando as palavras interagem umas com as outras, isso é a sintaxe, beleza? Então, quando você tem que conhecer as palavras, você tem que ter ali, entender as desinências, modo temporal, número pessoal e por aí vai, perfeito? As classes gramaticais, as funções sintáticas. Aí agora é a pergunta que eu digo para você. Você sabia que para você interpretar o mundo, exige todas essas etapas de novo? Tem muita gente que sabe ler, sabe escrever em português. Tem muita gente que sabe o significado das palavras em português e sabe conjugar as palavras, os verbos e colocar os plurais, as desinências. Sabe fazer isso tudo, mas não sabe fazer isso na leitura dos fatos. Não sabe ler os fatos, não sabe ler a história, não sabe ler os acontecimentos. E isso é uma deficiência de educação que nós temos, ok? Então, você tem um tipo de pedagogia da leitura do português e você tem uma pedagogia da leitura dos fatos, ok? E a interpretação dos fatos é uma competência vital no mundo de hoje. Porque se você não sabe ler os fatos, significa que você é massa de manobra. Se você não sabe ler os fatos, significa que você está ali prestes a ser engolido pelo sistema. Beleza? Então, eu quero, e o que eu faço aqui todo dia, é te ajudar a ler os fatos. Não adianta nada você saber ler em português se você não sabe ler os fatos. Não adianta nada você saber as regras do português se você não sabe as regras dos fatos. Não adianta nada você saber ler em português se você não consegue interpretar a sequência de fatos. Assim como a sequência de palavras gera na língua a sintaxe, você tem uma sequência de fatos que gera uma sintaxe dos acontecimentos. Assim como você tem ali uma semântica da linguagem, que é o significado da linguagem, você tem uma semântica dos fatos. Então, da mesma forma que você precisa ser alfabetizado no português, você precisa ser alfabetizado nos fatos. E é exatamente isso que falta hoje, né? Conhecimento geral, interpretação geral, você saber ter a história, você ter um conhecimento enciclopédico. Então, tudo isso falta. E a gente pode
salvar pelo menos os nossos filhos e os nossos amigos e familiares se a gente dá a oportunidade a eles de entender essa necessidade de ter esse conteúdo. Perfeito? Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda. Deus abençoe o professor Daniel Lopes. O link do canal dele está aqui na descrição. Tem um botão aqui embaixo. Seja inscrito, seja ou melhor, um assinante desse canal. R$ 4,99 ou R$ 14,99. Valores baixos, mas vai nos ajudar muito. Não tem fidelidade. Pode descadastrar a qualquer momento. Não sabe o quanto vai nos ajudar. Ou a chave Pix está aqui embaixo. E você pode plantar uma semente no nosso ministério, aquilo que Deus tocar no teu coração. E o Senhor falou para mim, quem investir no teu ministério será 7 vezes mais na vida dessas pessoas. Eu tenho orado nos comprovantes. Saúde, multiplicação, livramento e prosperidade. Se tem uma vez por mês pessoas conosco, é porque tem visto que Deus tem respondido a nossa oração por misericórdia. Seja um semeador da boa semente. Fique com o vídeo agora, como que você consegue de 100 a 600 reais aí na sua casa com a sua internet. Creio que vai ser uma renda complementar a mais no teu orçamento. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o canal. Deus te abençoe e tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo aqui até agora, nesse momento, é porque você quer saber como que você consegue uma renda a mais no seu orçamento, que vai de 100 a 600 reais, na sua casa, com a sua internet e com o seu tempo. Vai depender da sua dedicação e um serviço honesto, lícito, eu creio que vai te ajudar. O não você já tem, você pode procurar o sim. Aí você vê se vai ser válido para a sua vida ou não. Já tem algumas pessoas sendo abençoadas, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Não é nada de joguinho, não é nada de ficar brincando, não. Vai ter que ter um esforço, um trabalho, né? Vai requerer uma atenção sua, mas você pode fazer na sua casa com o seu celular. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Ela vai te dar o caminho entre as pedras. Ela tem uma mentoria e ela vai te falar como que funciona para você ter de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas com a sua internet, com o seu celular e na sua casa. Vai depender da sua dedicação, tá bom? Que você venha aqui no primeiro comentário, chame ela. Eu tenho certeza que, se for válido para você, será bênção e uma complementação a mais no teu orçamento. Que Deus te abençoe, que a mão de Deus venha prosperar na tua vida em tudo, em nome do Senhor Jesus.